Olá, meus amores! Prontos para a nossa primeira aula de história? Nossa web aula hoje vai ser muito interessante. Eu vou mostrar para vocês a história das primeiras cidades do Brasil. Vou mostrar para vocês como é que as coisas começaram a se formar aqui no Brasil, tá bom? Então é isso. As primeiras cidades do Brasil. Vocês vão encontrar esse texto e essa atividade nas páginas 12 a 17, ok? Quem quiser acompanhar a tia com o livro, já sabe as páginas que nós vamos precisar, tá bom? Então, as primeiras cidades do Brasil. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que atualmente forma o Brasil. A maior parte dos grupos indígenas viviam em pequenas aldeias. Pois é, o Brasil quase não era povoado, porque quem morava aqui antes dos portugueses chegarem eram os índios. Então, eles moravam nas aldeias em pequenos grupos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos, eles fundaram povoados e vilas. Bem aqui está escrito que é vila, são conjuntos de casas que formam um povoado menores, né, do que uma cidade. Então, a princípio, eles não fizeram cidades, mas fizeram pequenas vilas que são um pouco menores do que a cidade, né? Outras vilas foram criadas e, com o tempo, algumas cresceram e se tornaram cidades. Pois é, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a a procurar os indígenas e fazerem acordos, sabe? Mas esses acordos não eram tão legais para os índios, mas os índios não entendiam como algo ruim e ameaçador. Eles trocavam coisas pequenas com os índios, tipo um espelho. Ah, eu te dou esse espelho e você me dá um pedação da sua terra. O índio não tinha noção. Como era novidade para o índio um pedacinho de espelho, onde ele podia se ver e não mais se refletir num rio, ele falava assim, nossa, eu quero isso. Então eu vou dar um pedacinho da minha terra para eles. Deixa eles lá com um pedaço da terra. Só que aí eles começaram a crescer a população dentro do Brasil, onde eles encontraram esses índios. E aí a gente pode ver que nessa imagem, no livro de vocês também, que os portugueses estão aqui, aqui tem um pouco de índios, né? Lá atrás a gente consegue ver as caravelas ainda chegando mais pessoas que estavam vindo de Portugal. E aqui nessa imagem a gente pode ver o que a tia Ingrid acabou de falar. Eles estavam oferecendo pedras de diamante, estavam oferecendo, na verdade, eles acharam as pedras aqui, tá? E entregando, fazendo uma troca das coisas muito importantes para nós por espelhos, por armas de verdade que os índios só estavam armados com lanças, com arcos e flechas. E aí eles foram dominando, literalmente dominando o nosso território, o território brasileiro, onde os índios já moravam quando eles chegaram aqui. Vocês vão estudar isso mais lá na frente, lá no 5º ano, com detalhes mais. Eu te dei uma adiantada aqui no 3º, né? As primeiras cidades surgiram no litoral. Salvador foi a primeira cidade que foi formada aqui no Brasil. Para povoá-la, vieram de Portugal centenas de pessoas, muita gente veio de Portugal nas caravelas e foram ocupando diferentes pessoas foram ocupando o Brasil. Eles trouxeram padres, eles trouxeram barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavadores, entre outras pessoas, para poderem ir fazendo com que aquelas vilas não fossem mais consideradas vilas, né? Mas grandes cidades. Entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade, as moradias feitas de pau a pique e palha, a casa da Câmara e a cadeia para organizar a vida da população, o colégio dos jesuítas para ensinar a religião católica e também a casa dos comércios. É isso mesmo. Aqui a tia até colocou aqui, olha que lindo que é a Bahia, gente.
Bahia e Salvador, né? Muito lindo. Hoje ela é uma cidade turística. Vocês sabiam disso? Hoje muita gente gosta de conhecer a Bahia. Alguém já foi lá? Tia Ingrid nunca foi lá. Tem vontade, mas nunca foi. Pois é, os portugueses chegaram e... O cachorro da tia tá, que tá na rua hoje, viu? Os portugueses chegaram e dominaram o território, como eu falei. Antes era só os índios, aí eles chegaram, né? Começaram a fazer trocas de coisinhas pequenas por coisas grandes e depois povoaram toda a região, formando não só mais vilas, né? Que são poucas casas e poucas pessoas, mas grande cidade, como a cidade de Salvador, que foi a primeira cidade do Brasil. Diferentes cidades brasileiras. Vamos ver um pouco sobre as diferentes cidades brasileiras? Além de Salvador, outras cidades foram fundadas, como as mais antigas do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Olha, gente, como o Rio de Janeiro é bonito. Olha o Cristo Redentor. Dá para ver um pouco, né? Muitas pessoas visitam o Rio de Janeiro porque lá é muito lindo. A Ingrid também tem vontade de visitar o Rio de Janeiro, porque ele é muito bonito. Existe também a cidade de Olinda. Vocês conseguem ver aí? Esse aqui é o boneco gigante que eles chamam de boneco de Olinda, né? E essa moça tá dançando o frevo. É uma música, na verdade, são danças típicas de lá. E muitas pessoas gostam de ir para lá na época do carnaval porque é uma dança muito conhecida e muito dançada não só lá, mas em todo o Brasil. Alguém lembra do ritmo? Tia gosta, acho legal. E também temos mais cidades, né? São Vicente, Cananéia, Natal, São Francisco do Sul. Com o passar do tempo, a população brasileira... Ah, a tia colocou também sobre Salvador, olha aqui. Vou falar da população já já, mas é porque eu não me lembrava que eu tinha botado. Olha que legal, gente. Quantas coisas se fazem não só no carnaval, tá, gente? Em Salvador. Falei para vocês que é uma cidade turística, né? Muita cultura, muita coisa linda tem em Salvador. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou e as cidades cresceram e outras foram criadas. Então, não ficou só Salvador. A paisagem urbana, que são as cidades, vocês lembram sobre a questão do urbano e rural, né? O urbano são as cidades. E o modo de vida das pessoas foram alterados com o surgimento de fábricas, novos meios de transporte e diferentes construções. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem a história, característica própria, e as cidades históricas, tem cidades que são históricas, por exemplo, em Salvador tem cidade que não se pode modificar, né, as construções porque são históricas. Pirenópolis é uma cidade histórica. Eu já fui em Pirenópolis e achei muito legal visitar algumas construções que são bem antigas, muito, muito antigas, porque elas precisam ser preservadas, são históricas, né? Turísticas, algumas são turísticas, pequenas e grandes. Sendo assim, podemos constatar que existe uma grande diversidade de cidades no nosso país. Observe as imagens de algumas cidades brasileiras. Aí a gente tem aqui algumas cidades, essa daqui é a cidade de Ouro Preto, essa aqui é em Florianópolis, essa daqui é em São Paulo. São Paulo, a tia Ingrid visitou. Muitos comércios, muitos prédios, muito trânsito. E é bem diferente daqui de Brasília. Aqui em Brasília a gente também tem muito comércio, tem muito trânsito, mas não se compara, né? Então, quando a gente sai de uma cidade para outra, a gente já consegue ver algumas diferenças, né, gente? Até aqui em Brasília, Distrito Federal, quando a gente sai de Ceilândia para ir para o Plano,
a gente já vê um pouco de diferença. Em Taguatinga, Samambaia, a gente consegue ver diferença quando a gente começa a observar direitinho uma cidade para outra. Imagina quando a gente vai em outros estados, né? Pois é. Você já parou para pensar na origem do nome de uma cidade? É, gente, porque olha só. Quando a mamãe da gente fica grávida, ela para e pensa assim: é um menino. Aí ela vai e pensa assim: ah, eu quero colocar o nome dele de. A tia Ingrid pensou, né? Vou botar o nome do meu filho de Cleison. Aí vamos escolher o nome do filho dela. Do mesmo jeito, a mamãe de vocês escolheu o nome de vocês. E para a cidade, mesma coisa. A gente fica tentando imaginar qual é a origem do nome de cada cidade. Como foi que sucedeu a escolha do nome, né? Vamos ver nesse caso aqui. Você já parou para pensar na origem do nome de uma cidade? Muitas cidades brasileiras têm nome de santos. Por exemplo, São Paulo, Santa Maria, São José, São Mateus e entre outras. Há nomes referentes a alguns aspectos naturais da região, como Ilha Bela, Recife, Araucária, Volta Redonda, por exemplo, recebeu esse nome porque o rio que contorna a cidade faz uma grande curva, como é possível observar na imagem. Então, nessa imagem aqui, nós temos um rio que faz uma grande volta, uma grande curva, né? A gente pode observar nessa foto aqui. E é a cidade de Volta Redonda. É o nome do rio, o nome da cidade ficou por conta do rio que faz uma grande volta redonda, não é engraçado? Entender a origem do nome? Há também os nomes indígenas, principalmente de origem tupi, como a cidade de Paracatu, que significa Rio Bom, ou Itajubá, que significa mina de ouro. Há ainda cidades com nome de origem africana, como Xamã, que faz referência a um povo da Angola, país da África. Tá vendo? Toda cidade tem uma origem, todo nome tem um porquê. E eu vou fazer para você um desafio que é descobrir a origem do nome da cidade onde fica a nossa escola. O Colégio Mega fica em que cidade? Vamos ver se você está lembrado. Vamos lá. Em qual cidade fica o nosso colégio? Colégio Mega fica na Ceilândia. Isso aí, o Colégio Mega fica na Ceilândia. E é da Ceilândia que a tia Ingrid quer que você faça uma pesquisa para responder as questões que a tia vai passar já já. Nós vamos descobrir o nome, o porquê que foi escolhido Ceilândia. A tia Ingrid já sabe. Mas eu quero que você faça a sua pesquisa para descobrir. E falando em Ceilândia, a tia Ingrid achou aqui umas imagens que dá até saudade. Olha o movimento das pessoas na rua, né, gente? Ceilândia é uma cidade muito, muito grande. São 17 bairros que tem na Ceilândia. Você sabia? E a maioria de nós não só estudamos ou trabalhamos, né? Tia Ingrid trabalha no Colégio Mega e vocês estudam no Colégio Mega, ou seja, nosso colégio está situado na Ceilândia, como nós também moramos. A maioria de nós moramos na Ceilândia, né? E quem nunca viu essa caixa d'água aqui? Essa caixa d'água, gente, é o símbolo da Ceilândia, tanto que a bandeira de Ceilândia tem a caixa d'água desenhada. Você sabia disso? Quando você estiver fazendo a sua pesquisa para poder descobrir a origem do nome Ceilândia, você vai ver, você vai acabar encontrando a bandeira, né, da Ceilândia que tem a caixa d'água. E quem nunca foi aí nas festas do Mega ou não sabe do que a tia tá falando agora nessa foto? É isso aí, é a Casa do Cantador. Muitos eventos acontecem na Casa do Cantador, né? Eventos escolares igual os nossos, Dia das Mães, coisa legal, né? Saudade de estar de tudo isso. Como eventos da própria Casa do Cantador, com os repentistas fazendo rimas, igual a gente aprendeu a fazer rima.
Os repentistas também fazem rimas, só que cantando, né? E o mais legal de tudo, que a gente não pode se esquecer, que mês passado, dia 27 de março, Ceilândia fez 49 anos. Então, ó, palmas para Ceilândia, o lugar que moramos, o lugar que nossa escola linda está. São 49 anos de Ceilândia. Ela fez aniversário dia 27 de março. Isso não é legal? E aí a gente precisa lembrar, uma data comemorativa importante. Geralmente, nessas datas comemorativas, a escola participa do desfile. Infelizmente, esse ano não pôde, mas aí a gente vai com a banda da escola e todo mundo desfila, né? As meninas da dança participam lá na frente, fazendo a abertura do desfile. E é muito lindo, a tia Ingrid ama esses eventos. E vocês também, né? Confessa. Vamos lá. Primeira questão relacionada ao que a tia Ingrid estava acabando de falar é exatamente isso. Agora que você já conhece um pouco da história das cidades, pesquise informações sobre a cidade onde sua escola está localizada. A tia Ingrid acabou de falar com vocês que a nossa escola está localizada na Ceilândia. Então, você vai dizer para mim em que dia e ano a sua cidade foi fundada, quem foram os fundadores da cidade, tudo isso na pesquisa. E qual é o nome da sua cidade, ok? Tudo isso para ser respondido na página 14, tá bom? E na outra página, tá pedindo para você pesquisar a história do nome da cidade e responder as perguntas abaixo. Por que a cidade recebeu esse nome? São pouquinhas linhas, não precisa exagerar na pesquisa. Você só vai dizer para mim por que a cidade recebeu o nome Ceilândia. E qual é o significado do nome Ceilândia? Gente, é muito simples. Rapidamente, quando você entrar na internet, você vai encontrar, tá bom? A questão 5. Há comemorações no dia da fundação da cidade? Se sim, faça um desenho ou colhe uma foto referente a essas comemorações. A tia Ingrid acabou de falar para vocês também que sim, quando nós estamos podendo ir para as ruas, né? Antes da questão da quarentena, a gente fazia sim, tanto a escola como a própria cidade, os administradores da cidade fazem sim algumas coisas para esse tipo de comemoração, ok? Então, muita atenção, muito capricho para fazer o dever. Na página 15 também, ok? E aí, na página 16, a gente continua com as nossas atividades relacionadas às cidades também, não somente da onde a nossa escola está. Mas olha só, o Rio de Janeiro também foi uma das primeiras cidades brasileiras. Observe duas imagens dessa cidade em tempos diferentes. Aqui é o Rio de Janeiro, em 1817, e aqui é o Rio de Janeiro mais atual. Após a sua observação, faça o que se pede. É você que precisa observar. Então, olha o que está se pedindo. Letra A. Escreva duas mudanças que ocorreram na paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Dá para ver várias mudanças, mas a gente só quer que você responda duas dessas mudanças, ok? Na segunda imagem, circule os elementos que permaneceram na cidade do Rio de Janeiro. Então, você vai olhar o que permaneceu, vai circular nessa imagem o que permaneceu desta. O que você vê aqui, que você também vê aqui. Muito fácil, não é, gente? E por último, mais uma atividade. A respeito das primeiras cidades do Brasil, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As cidades mais antigas do Brasil foram fundadas perto do litoral. Tem no texto, e a tia Ingrid também falou. As cidades do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira do Brasil. Também foi falado e tem lá no texto, tá bom? São Vicente, que fica no estado de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil. Tem essa informação? A tia Ingrid falou alguma coisa? Então, você vai conseguir responder tudo assistindo a videoaula da tia e lendo o texto novamente, se necessário for, tá bom? Aqui
é uma finalização do nosso primeiro capítulo. A gente está findando um capítulo hoje. E agora, o que você sabe? Você sabe que existem diversos tipos de moradia no mundo. Lembra que a gente estudou? Não foi legal? Os primeiros seres humanos se abrigavam em cavernas ou em tendas feitas de peles de animais. Lembram disso também? Que as cidades surgiram próximas de lagos e rios e que no Brasil as primeiras vilas e as cidades surgiram no litoral. São todas informações que a gente já havia estudado nas aulas anteriores a essa. Não é legal relembrar? Então, eu confio no seu potencial, eu sei que você é bem inteligente e que você vai conseguir fazer essa atividade sorrindo e lembrando do quanto é importante nós estarmos juntos e o quanto a tia Ingrid está esperando você de volta na escola. Um grande beijo para você, que você fique bem e até semana que vem. Um beijão para você.